participando deste culto. Certamente alguns irmãos ainda vão chegar, mas nós já estamos aqui, vamos prestar ao Senhor o nosso culto de adoração e de louvor, certo? O nosso abraço a todos e peço sempre que os irmãos que têm celular, por favor, desliguem seu celular para que não venha quebrar um pouco a reverência do nosso culto, tá? Vamos iniciar o nosso culto dando essas boas-vindas e esperando que esses momentos espirituais possam realmente ser de edificação, tá bom? Vamos então começar o nosso culto. Temos a relatório de escola bíblica dominical hoje. Tem alguém que ficou marcado para falar? Ou não? Quem participou, né? Quem não veio, né? Tá bom. Então nós vamos começar o nosso culto, certo? Vamos ter uma música, depois a irmã Rita vai apresentar o seu momento missionário. Pode vir para cá, irmã Rita, por favor. Podemos começar. Convidar a igreja a ficar em pé. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Louvores ao Rei, montanhas se prostram hoje aos mares, ao som de teu nome, alegre de novo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Mais uma vez, do início. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo e abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo meu ser, tudo que sou, sempre te adoro. Senhor, toda a terra e cantemos.
novo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Carrego-te novo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, irmãos? O Salmo 138 tem uma mensagem muito interessante de gratidão à fidelidade de Deus para nós. E nós somos testemunhas de que nosso Deus é fiel, continua fiel, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. E o Salmo 138 diz assim: render-te-ei, é Salmo de Davi, render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem a palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos e a tua destra me salva. O que a mim concerne, o Senhor levará a bom termo a tua misericórdia, ó Senhor, que dura para sempre. Deus seja louvado pela leitura de sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Temos a sala das crianças hoje, né? É a irmã Bárbara? Então tá bom. Então, vem aqui para frente, só tem uma criança hoje, né? É o filho dela, né? Então vai ser bom lá. Nunca mais tinham se visto, né? Quer o Samuelzinho também? Pronto, Samuelzinho, vem para cá. Samuelzinho é o nosso referência de garoto aqui da igreja, né? Porque tudo ele está na classe dos menores, dos maiorzinhos, ele está em todo lugar. E nós vamos agradecer a Deus e orar ao Senhor. Ó Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, pelo prazer, pela alegria de estarmos na tua casa, na tua presença, junto com os nossos queridos irmãos e amigos. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque esse ajuntamento é o teu povo buscando cada vez mais uma aproximação contigo e querendo expressar a sua fé, a sua gratidão através do louvor, da adoração e de toda manifestação espiritual possível, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu és um Deus fiel, maravilhoso, que jamais nos abandona e que tem nos fortalecido e tem nos sustentado com a destra da tua mão. Pedimos, ó Deus, que tu continues nos ajudando, nos abençoando, para que possamos cada vez mais ter consciência de que tu és merecedor do que há de melhor em nós, priorizando nós tudo aquilo que se relacione com o teu reino, Senhor. Prepara o nosso coração para o culto desta noite, que bênçãos sobre bênçãos recaiam sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja. É a oração que nós fazemos agradecidos, pedindo a tua bênção para essas crianças que vão ali estar com a irmã Bárbara, que possam ser alimentados pela tua palavra. É a oração que nós fazemos
em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Os irmãos continuem em pé para o momento de louvor. Aliás, podem sentar um pouquinho, porque aí tem um momento missionário agora. Boa noite, graça e paz, igreja. Desde domingo passado, tivemos já um momento missionário com missões estaduais, Hoje nós vamos assistir um vídeo com o pastor Ximenes, que é quem está à frente de missões estaduais, Fica no Facebook, E depois desse vídeo, nós vamos ver o tema da campanha. Queridos batistas cearenses, estamos lançando mais uma campanha de missões estaduais de 2022 das Igrejas Batistas Unidas do Ceará, a nossa CIBUC. E essa campanha, queridos, tem um tema maravilhoso, das trevas para a luz, com base em Mateus 4,16. Sabe, queridos, e essa campanha está sendo realizada com muita competência, uma música linda, um cartaz final maravilhoso, querido, essa arte final. Isso para trazer, queridos, para todos nós um engajamento nessa campanha, que só assim nós vamos conseguir atingir o alvo. E esse alvo de R$200 mil, queridos, vai nos possibilitar continuar avançando na evangelização do nosso povo e da nossa gente. Para isso nós queremos convocar todos os nossos pastores, todos os nossos missionários, todos os nossos obreiros, queridos, que estão no campo, que possam se juntar a nós e juntos, queridos, avançarmos para fazermos uma campanha vitoriosa, vibrante, alegre, queridos, levando para nossas igrejas essa alegria de expandir o Evangelho no estado do Ceará. Nós estamos com um projeto lá no centro-sul do estado, com a coordenação do pastor Paulo Henrique, e ele está vibrando com o que Deus está fazendo ali. Sabe, queridos, é um cenário maravilhoso para a propagação do Evangelho e nós precisamos de recursos, alcançar cada cidade ali próxima. E o Paulo quer fazer, queridos, um trabalho brilhante naquelas cidades na sua coordenação e nós precisamos estar juntos nesse projeto. E para isso, queridos, nós precisamos contar com cada batista cearense, cada batista convencional que possa se envolver nessa campanha e nós possamos alcançar este alvo. E nós queremos aqui, queridos, orar ao Senhor, que Deus possa estar nos abençoando em todo esse projeto, que Deus possa abençoar nossas igrejas, os nossos pastores, o campo cearense, com essa grande vitória de alcançarmos o alvo de 2022. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Irmãos, e o nosso alvo, da IBP, R$1.800, que Deus toque no coração de cada um, que nós não só focamos no financeiro, mas que nós possamos ter cada um o amor de Jesus nos nossos corações, porque só assim nós vamos poder fazer das trevas a luz. Sem o amor de Jesus Cristo, fica quase impossível de nós trazermos as pessoas das trevas à luz. Porque quando nós temos o amor de Jesus Cristo, nós conseguimos ouvir pessoas, nós conseguimos olhar nos olhos das pessoas, nós conseguimos acolher pessoas. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele não está precisando de nada. Infelizmente, ele se perdeu pelo ter. A única coisa que o mundo que precisamos hoje, para nós sermos luz, é nós sermos o ser. E o ser nós somos quando nós tiramos um pouquinho do nosso tempo e dedicamos o amor de Jesus ao próximo. Amém? Agora vamos ler o tema da campanha, com bastante entusiasmo, para ele ficar bem fixado nas nossas mentes, nos nossos corações, e a divisa. Vamos lá? Das trevas à luz. E a nossa divisa. Estão preparados? Estão com o pulmão forte? O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Amém?
Mateus 4,16. Obrigada, irmão. Muito bem. Está aí, eu sempre sugiro aos irmãos que estabeleçam, a partir desse momento, o seu alvo pessoal. Não se preocupe com o alvo da igreja, preocupe com o seu alvo pessoal. O que é que você pode oferecer? Eu sempre faço isso, e os irmãos que já me conhecem, que trabalham com a parte financeira da igreja, sabem que eu estabeleço um alvo, e esse alvo eu acredito, porque acredito que a obra missionária, ela está no coração de Deus e não pode deixar de estar no nosso coração. Então estabeleça o seu alvo pessoal. Se passar o alvo da igreja, e sempre passa, graças a Deus, que passe. Mas não podemos deixar de estabelecer o nosso próprio alvo dentro das nossas condições. Minha condição é uma, a sua é outra, a do outro é outra, mas nós temos que estabelecer o alvo pessoal. Eu vou, este ano, para missões estaduais, entregar uma oferta com alegria de tanto. É você que sabe, é você e Deus. Eu não preciso saber, ninguém precisa saber. É você e Deus. Faça esse pacto, você vai ver como o resultado disso vai ser muito benéfico para a obra missionária. Quando eu vejo o irmão Ximenes, que eu fui pastor do Ximenes em duas ocasiões, na Igreja Batista da Alvorada, quando eu fui pastor lá, e na primeira igreja, durante 4 anos que eu trabalhei lá. Nós trabalhamos juntos, viajamos para esse interior, muitas vezes, com caravana da igreja, e é um homem que não é pastor, nunca pretendeu ser pastor, mas é um homem de uma dedicação à obra de Deus, é um profissional, ele é um contador, tem seu escritório lá, contador de 2 grandes empresas aqui, mas a dedicação dele pela obra é coisa fantástica. Então é muito importante a gente entender o contexto da nossa CIBUC, né? CIBUC hoje não tem o Colégio Batista, não tem o Acampamento Batista, não tem o Hospital Batista, mas tem a obra missionária se desenvolvendo no campo de maneira extraordinária. Participe desta obra, vale a pena. Que Deus nos abençoe. Agora vamos louvar? Vamos. Amém? Amém. Louvamos o Deus da nossa salvação, né? Tantos procuram aí em outros cantos, em outros lugares, mas só Jesus é o Deus da nossa salvação. A nossa rocha firme, a nossa segurança. Passamos por tempos difíceis, mas cremos que Deus ele nos sustenta. E sempre nos sustentará até os finais dos tempos, né? E é esses momentos difíceis que passamos aqui, eles na eternidade, nós sabemos muito bem disso, né? Sabemos muito bem disso, passando por aflições, mas ele venceu o mundo. E é nesse Deus a quem nós adoramos, o Deus da nossa salvação, o único Deus que nos dá salvação. Vamos ficar em pé? Vamos louvar. Agora eu vou fazer minhas palavras, a palavra da irmã Rita, né? Vocês estão com os pulmões aí aquecidos, né? Para louvar ao Senhor. Louvamos a Ele, o Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo. Eu sei, sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo,
és, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Só a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Amamos por ti, Senhor, porque tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. A ti minha, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a vencer, novo amanhã é para preparado para mim. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, me deixa sempre a desistir. Novo amanhã é para o caminho, preparado para mim, preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me és tudo que eu preciso pra eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo
que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tu que eu preciso pra Podem sentar. Nos preparemos agora para a mensagem, para a palavra de Deus, que será pregada sobre a salvação do carcereiro de Filipos. A experiência de conversão desse carcereiro. Mas eu vou contextualizar, para a gente depois chegar na conversão propriamente dita. Os irmãos abram a sua Bíblia em Atos 16. Eu vou pedir ao Wilson a me ajudar muito nisso aí, porque durante a mensagem depois eu vou lhe explicar. Você vai só vou citando uns textos, um versículo, você vai colocando lá, que é seguidamente, mas não é agora. Agora você pode colocar o texto, é o pretexto, né? Aconteceu, a partir do versículo 16, fala sobre uma jovem adivinhadora. E tudo começou por aqui, nessa situação. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Agora vejam como isso é interessante. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era uma mulher adivinhadora com espírito imundo de adivinhação, satânico, mas dizendo uma verdade. Satanás, de um certo modo, testemunhando de que que a palavra de Deus era verdadeira. Isso se repetia muitos dias. Então, Paulo, já indignado, já meio afobado com isso, voltando-se, disse ao espírito que estava naquela mulher: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, o espírito de adivinhação, na mesma hora, saiu daquela mulher. Mas aí, vem mais adiante, a situação embaraçosa, porque os senhores, versículo 19, os senhores vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, porque havia alguns homens que eram uma espécie de empresários dela, né? Ela fazia adivinhações e eles lucravam com isso, eles ganhavam, porque ela ia acertando as coisas e eles ganhavam com isso. Então, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, pretores eram antigos magistrados romanos, que ficavam pouco abaixo do juiz, eles eram colaboradores do juiz. Como o juiz não podia estar em muitos lugares, ele tinha os pretores que atuavam, auxiliando os juízes. Pois bem, e por isso tinha a pretoria, não é? E esses pretores, que é mencionado aqui, diz assim, diz a cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos.
Levantou-se então a multidão unida contra eles, contra os apóstolos, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, não poucos, os lançaram na prisão, no cárcere, ordenando ao carcereiro ali de Filipos que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Não era apenas uma prisão, ainda ficava com os pés presos ao tronco. Era um tipo de prisão extremamente desumana, não é? Podemos dizer assim. Pois bem, esse é o contexto. Este, recebendo a ordem, levou o caso anterior, eles prenderam os pés ao tronco por volta da meia-noite. Aí começa a nossa história de hoje. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, os dois que estavam presos naquele cárcere, presos com seus pés aos troncos e as suas mãos com grilhões, eles faziam o quê? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Como explicar isso, né? Que alguém possa louvar a Deus em meio a uma crise, em meio a um momento de dificuldade. De repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos os grilhões. E aí nós vamos, versículo por versículo, analisar o que aconteceu seguidamente. Vejam bem, até aqui nós contextualizamos que tem a ver com a moça que adivinhava, e foram colocados presos, receberam os açoites, estavam realmente limitados no seu trabalho, e em plena meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor, e oravam, e os presos escutavam. Também aqui para nós não tinha para onde correr, né? Estavam presos, tinham que escutar mesmo. Mas eles escutavam porque deu o sentido aqui de que eles deram atenção. Aquilo confortava, naquele ambiente sombrio de prisão. Eu já trabalhei no Instituto Penal São Leonardo, em Alagoas, e eu entrava naquelas prisões que não eram como estas aqui. As prisões, e aquilo é um ambiente pesado, sabe? Você entra naquelas celas como eu entrava, porque eu fazia cultos lá com eles e tinha essa liberdade de entrar e etc. E aquele ambiente deixa a gente meio deprimido, porque é muito triste o ambiente de prisão. Imagine a prisão nesses termos aqui, antigos, que é colocado na Bíblia, né? Então, o cenário era cruel. Os versículos 23 e 24 mostram exatamente como esses homens presos ficavam ali, e parecia uma madrugada comum, mas acontece algo diferente. No versículo 26 diz que houve um terremoto, uma ação de Deus contra a injustiça, porque aqueles homens, Paulo e Silas, não tinham feito absolutamente nada de errado. Eles estavam injustamente presos. E ainda mais, recebendo os açoites, mesmo sendo eles cidadãos romanos. E o cidadão romano não podia levar açoites publicamente. Pensavam que eles eram judeus, porque estavam falando de um judeu chamado Jesus. Associaram e logo foram a julgamento e açoitaram e etc. E não era permitido que um cidadão romano fosse publicamente alvo de açoites. Então, o que a gente começa a perceber, que aí vem o carcereiro, as portas, vem o terremoto, versículo 26, e as portas todas foram abertas, todas, irmãos. Deus não faz nada pela metade.
todas as portas foram abertas. Não apenas naquele ambiente onde estavam Paulo e Silas, mas todas as demais portas foram abertas e soltas as cadeias que prendiam aos troncos. Tudo caiu como se fosse de brinquedo. De brinquedo. E aquilo foi um momento muito especial. O carcereiro, então, que estava tão tranquilo, os presos, todos presos, não podiam andar, não podiam fazer nada. Ele tinha ordem para manter segurança, principalmente Paulo e Silas, porque eram os mais perigosos, segundo como eles foram colocados lá. E aí acontece que aquele homem, carcereiro, de repente quebra a sua tranquilidade. Estava dormindo, né? Estava dormindo, tudo tão tranquilo, não tinha o que fazer, perigo nenhum. Mas acontece aquele terremoto. As portas se abrem e o carcereiro se acorda atônito e quis se suicidar. Puxou a espada para tirar a sua própria vida. Ele teve um surto. Quando ele viu aquilo, ficou apavorado. E eu vou tirar a minha vida, porque se as portas estão abertas e o ambiente era muito escuro, os presos devem ter fugido. E eu vou ter que prestar contas disso. E eu sei que eu vou ser condenado, vou perder meu emprego, vou ficar desmoralizado porque não cuidei dos presos, e eles devem ter saído todos, e etc, etc. Quando ele estava nesse pensamento negativo, o verso 28 diz que Paulo garante que ninguém fugiu. Todos estavam lá, no versículo 28 mostra isso. Ainda no escuro, então, aquele guarda, aquele carcereiro, pediu luz para conferir e viu que todos os presos estavam ali. E ele ficou admirado, pasmo. Como pode? Eles não estão mais presos, está tudo aberto. E eles não fugiram, porque haviam 2 servos de Deus que estavam ali e garantiram que nada de mal tinha lhes acontecido. E aí vem a sequência. O versículo seguinte, aliviado e trêmulo, então, aquele homem, quando viu isso, ficou tão admirado, tão trêmulo, que prostrou-se diante de Paulo e Silas, sabendo que eles estavam ali comandando aquela situação, e fez uma pergunta: senhores, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que eu faço para ser salvo? Isso foi o que ele perguntou. E a resposta não podia ser outra: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Venha para a minha denominação, venha para a minha igreja, fica amigo do pastor, resolva isso aí, compra uma Bíblia moderna aí, leia do jeito que você quiser, resolva de outra forma, passe a ser bonzinho, passe a dar esmola aos pobres, passe a fazer isso, fazer aquilo. Paulo e Silas, Paulo, muito positivo, muito contundente nas suas colocações, crê no Senhor Jesus Cristo. Pronto, simples assim. Creia que Jesus Cristo é o Senhor. E aí ele pregou a palavra, deu as explicações devidas. No versículo 32 mostra que Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus. Aquele homem, Paulo e Silas pregaram a palavra, e naquela mesma hora, aquele homem passou a cuidar dos ferimentos dos presos, versículo 33, foram batizados ali mesmo, algum tanque à disposição, porque todos os seus familiares também foram batizados. Eu já, na minha experiência pastoral, eu já batizei num tanque. A Igreja Batista Etos Queiroz, ao lado do fórum ali, tem uma igrejinha batista. Aquela igreja foi organizada por mim. E ali era um terreno.
A primeira igreja comprou o terreno, o trabalho da congregação era lá na comunidade, e a gente então foi construir. Mas quando nós fomos lançar a pedra fundamental, eu tinha 18 pessoas para batizar. E eu batizei ao ar livre no lugar onde hoje está a igreja. No tanque que iria servir para a construção. Só tinha o tanque e o terreno. Ali estava uma boa parte da primeira igreja, inclusive o pastor Seabra, que era o pastor da igreja, e os irmãos da congregação, e 18 pessoas para batizar naquele tanque. Não era um lugar próprio, a gente batiza em batistério. Eu já batizei no mar, já batizei em rio, e logicamente nos batistérios das igrejas, em qualquer situação. Onde houver água e houver fé no Senhor Jesus, você vai lá e você batiza. Então, quando aquele homem creu e mostrou que realmente estava disposto a crer, eles foram ali mesmo batizar, tudo numa noite que poderia ser uma tragédia. Transformou-se numa bênção. Numa bênção. Veio um terremoto localizado, coisa de Deus, não foi um terremoto na região, terremoto ali, naquele lugar, propositadamente. Veio então a experiência desse homem com Deus, crendo em Jesus Cristo, batizado, ele, a sua casa, tudo durante a madrugada. E diz que depois levou Paulo e Silas à sua casa, verso 34, e viram a grande alegria que todos daquela família tiveram. O versículo o 34, eu acho muito bonito esse texto, quando ele diz: então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa. O povo de crente gosta de mesa, né, de comida. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. É uma experiência tão bonita, sabe? Tão bonita. A experiência de uma família toda se rendendo a Jesus e passando a viver um novo momento, uma nova vida, um novo casamento, uma nova relação de pais e filhos, quando Jesus realmente se aloja na vida de uma família. Aí conclui-se o texto dizendo que depois disso vem esta grande alegria. Aí eu pergunto aos irmãos: esses homens foram salvos? Esse homem que pergunta: o que é que eu faço para ser salvo? Ele foi salvo de quê? De quê? Era a salvação como experiência inicial. É a chamada conversão. É o momento da instantaneidade da relação com Deus. Da relação com Deus. Toda corrida, não importa a distância, começa com o primeiro passo. Instantaneamente, livre da condenação eterna, quando você crer em Jesus, vem a palavra do Senhor que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a primeira coisa que esse homem experimentou foi que ele ficou livre da condenação. Foi salvo de quê? Das chamas do inferno. Foi salvo de uma vida eterna após a vida terrena, de sofrimento. E isso é a realidade para todos. Se você tem Cristo no seu coração, na sua vida, não importa a sua igreja, não importa a sua religião, se você tem a consciência de uma experiência de conversão com Cristo, esse Cristo vai lhe dar a certeza de que você jamais será condenado, porque você passou da morte para a vida.
livre do inferno. Aí eu me lembro daquela expressão de Paulo Francis, né, que era, fazia parte do quadro da Rede Globo, morava em Nova York, e ele trazia as notícias ali da região. Ele dizia: eu não creio em Deus, mas eu morro de medo de ir para o inferno. Pois bem, você crê em Jesus, você não precisa ter medo de ir para o inferno, porque você não vai para o inferno. Você está livre da condenação eterna. O caminho natural do homem, trocado por uma certeza de que o inferno não será o nosso lugar permanente, mas o céu que Jesus nos oferece. Crer no Senhor Jesus não nos isenta das aflições aqui na terra, como alguns querem pregar, um evangelho romântico, né? Enfim, fantasioso. O evangelho é muito simples. Você crê em Jesus, Jesus diz: vocês vão ter aflições, mas vocês vão contar comigo. Tenham bom ânimo. Vão em frente. Então, quando você é salvo, você é livre do inferno, mas você não é livre dos problemas da vida. Quando vem a Covid para o mundo todo, atinge pessoas de todas as idades, de todas as raças e de todas as condições religiosas. Não tem, eu sou crente, então não vai ter nada comigo, vai ter com os outros, vai morrer gente. Não, morreu crente, morreram pastores. Morreu um pastor que foi meu colega de turma, pastor Roldão Arruda, foi pastor aqui da Igreja Batista da Aldeota, morreu semana passada, em consequência ainda da Covid, porque ele tinha outros problemas de saúde graves, e aí não resistiu. Foi meu colega de turma, foi pastor aqui muito tempo, líder no nosso campo. Então não nos isenta disso, de problemas, de dificuldades, de assaltos, não nos isenta disso. Agora, nos dá a certeza que estamos salvos da condenação eterna. Isso é o que Paulo garantiu. Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Salvo de quê? Do inferno. Do inferno. Da condenação eterna. A segunda coisa importante é a outra pergunta. Salvo para quê? Qual é a finalidade? Hoje estou salvo, estou livre do inferno. Só isso? Você não acha que Deus, quando lhe salvou, quando você se arrependeu, quando você ouviu a palavra dele, se rendeu, você não acha que Deus tem um propósito para a sua vida? Tem. Não é assim, não. Eu sou crente, estou salvo, pronto. Aí eu posso pintar e bordar, porque já estou salvo. O inferno eu não vou mais. Porque eu levantei a mão lá na igreja, o pastor Nazareno me batizou. Eu não tenho mais problema nenhum. Mas não é isso, não. Estamos falando de experiência de conversão, em que você é salvo do inferno, para realizar a vontade de Deus na sua vida. Como diz nosso professor da escola dominical, irmão Marcelo, nós somos salvos para glorificar a Deus, para a glória do Senhor. E para servi-lo com alegria, cultuá-lo, adorá-lo, propagá-lo, sabe? Tudo que tem a ver com Deus atingir o coração do homem, é aí que nós nos encaixamos. Para quê? Saulo encontrou em Cristo um novo propósito de vida, né? Porque quando Saulo estava perseguindo os cristãos, ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Qual era o propósito dele? Para que ele estava fazendo aquela caminhada longa, arrastando cristãos de todos os lugares e matando, consentindo na morte de muitos, inclusive do primeiro mato do cristianismo, que foi Estevão? Como? Era esse o propósito dele. Mas quando ele teve a experiência com Cristo, ele se recolheu.
Ele teve o primeiro passo, que foi a sua conversão, e depois disso, ele entendeu que Deus tinha um plano para a vida dele, para ele ser apóstolo entre os gentios, para ele pregar o evangelho em todos os lugares, o evangelho da graça maravilhosa do Senhor. Então ele vai e continua, vai pregar o evangelho. Aí você que um dia se converteu, você foi salvo do inferno, da condenação, para quê? Para só frequentar a igreja de vez em quando, fazer alguma coisa de vez em quando, fazer o bem às pessoas, dar uma quentinha a uma pessoa que está com fome, está tudo resolvido. É projeto de vida, irmãos. Deus muda a sua forma de entender a vida quando você tem uma experiência com Jesus. Você quer se preocupar mais com as pessoas. Você quer realmente entender que você foi salvo para alguma coisa. Tem uma música que a gente cantava antigo, o pessoal da velha guarda sabe, né? Deus tem um plano, Deus tem um plano. Você conhece, né? Olha, sabe, meu filho, das coisas. Deus tem um plano em cada criatura. Os astros, tem plano para mim e para você. Deus tem plano para cada pessoa que ele salva. Se ele realmente, se você se rendeu a ele, ele agora diz, você é meu servo, então você vai me servir. E o que é que eu quero de você? Que você abençoe as pessoas ao seu redor. Que você pregue a palavra às pessoas. Que você faça o que Paulo fez. Faça o que outros e grandes servos fizeram. Servir ao Senhor sem exigir retorno, com motivações verdadeiras, não equivocadas. Você pode ajudar as pessoas por motivos equivocados. Você quer retorno. Você quer ter o domínio sobre aquela pessoa. Você quer algum lucro. Está fazendo a lei do retorno. Mas não é isso que o Evangelho prega. Melhor coisa é dar do que receber. Isso é coisa, só o Evangelho prega isso. Porque as pessoas só querem receber. Priorizam receber. Querem sempre mais atenção, querem respeito, mas não recebem respeito nem dão atenção. Querem ser ajudados, mas não ajudam ninguém. Então esse cristianismo não é o cristianismo que a Bíblia nos revela. Portanto, Paulo entendeu isso na sua experiência de vida e o carcereiro entendeu. Porque logo que ele teve a sua experiência de conversão, ele começou a cuidar dos apóstolos, cuidar dos servos de Deus, cuidando das suas feridas, ajudando-os. Ele não sabia o que podia acontecer com ele, agora que ele era uma nova criatura. Mas ele estava lá, fazendo a sua parte. Então, Deus tem um plano para a sua vida. Se o carcereiro cuidou dos ferimentos dos presos, coisa que ele não fazia antes, muita coisa que você não fazia antes, você agora tem que fazer, porque você é uma nova criatura. O terceiro passo é baseado numa pergunta: como eu posso realmente atingir esse nível espiritual? Salvação como transformação pessoal, transformação de vida. Ninguém é o mesmo após conhecer Jesus e ser salvo. Ninguém continua sendo a mesma pessoa. Se continuar sendo a mesma pessoa, porque não entendeu o Evangelho. O Evangelho transforma. Ele é transformador. Quando nós nos animamos com a obra missionária que está aí, é porque nós sabemos o quanto o Evangelho pode transformar as pessoas. E pode tirá-las das drogas, pode tirá-las dos vícios, pode tirá-las da maldade, pode tirá-las do egoísmo, pode tirar de tudo aquilo que Satanás bate palma para quem pratica. E aí nós começamos a entender que a mudança do carcereiro foi imediata.
mas foi para a vida toda. Certamente que ele e a sua casa passaram a servir ao Senhor. Eles estavam felizes, satisfeitos com a experiência de Jesus. O processo iniciado no ato da conversão para ser perdoado, agora tem que ser trabalhado e exercido com temor e tremor. A nossa salvação tem que ser trabalhada, irmão. Não é uma entidade, não é um produto que você tira da prateleira e está aqui. A salvação é algo que você recebe e você vai exercitá-la no dia a dia, cada vez a seu tempo, para abençoar as pessoas ao seu redor. O quarto passo e a quarta pergunta é: onde? Já que eu vou ser salvo da condenação, para onde eu vou? Jesus nos prometeu um lugar para com Ele estarmos e vivermos eternamente. A casa do Pai, como Ele disse, é o céu, lugar, segundo o livro de Apocalipse, onde não existem mais lágrimas, sofrimentos, morte, doenças, pranto algum, porque tudo isso se passa aqui na terra, não lá no céu. E a gente fica imaginando como é um lugar em que você não tem preocupação, você não tem tristeza. Você vai estar ali apenas glorificando e usufruindo da presença de Deus. Paulo diz que as aflições desta vida, que nós tanto nos queixamos, não se comparam nem de longe com a glória que há de nos ser reservada. Esse texto para mim, meu irmão, é fantástico, sabe? E aí passa por problema, rapaz, que vida é essa? Vou me convencer, sou crente, sou servo de Deus, essas coisas acontecem comigo, acontecem. E vão acontecer outras. Mas as aflições aqui não são nada diante da glória que o Senhor tem para nos revelar na eternidade. Hoje nós já temos a salvação eterna como promessa. Mas um dia nós estaremos tomando posse desta vida eterna. A gente costuma dizer: eu sou salvo, estou no caminho da salvação, mas ainda só vou tomar posse na glorificação, no momento em que eu fechar os olhos para esta vida. Eu fecho os olhos para esta vida e abro os olhos para a eternidade feliz, de glória na presença do Senhor. Então isso, meu irmão, é fantástico, porque eu tomo posse da salvação, eu aceito a Jesus, eu recebo a salvação como promessa de que eu não serei condenado. Mas a posse só se dará na eternidade. Minha irmã que perdeu o seu esposo, o conforto que ela tem é que mesmo ele tendo sido crente, foi batizado na igreja por mim, inclusive. Antes de falecer, ele se reconciliou com Deus. E antes da doença, quando ele estava doente ainda, mas ele dizia: minha filha, eu passei um tempo assim sem frequentar a igreja, mas eu estou consciente de que Deus me aceitou de volta. E eu estou feliz porque eu sei que se eu passar dessa vida para outra, eu vou estar com o Senhor. E assim foi. É muita coisa isso? É tudo, irmão, que nós precisamos. Porque aqui tudo vai passar, né? Tudo chega ao fim, a gente se decepciona com pessoas, se alegra com outras, tem momentos maravilhosos com os irmãos. Eu estive no meu apartamento ontem, alguns irmãos comigo lá, foi bom, a gente comeu, tomou café, bateu papo, conversou e etc. Isso aí é bom demais. Mas é aqui, depois a gente tem outro momento de tristeza e tal. Mas lá no céu não vai ter nada disso. Vai ter o ajuntamento do povo de Deus somente para glorificar ao Senhor. E há uma coisa importante que a gente tem que ter em mente. É que essa presença de Deus é tudo para nós. Se tivesse céu e Deus não estivesse lá, não seria céu. Mas se o céu
é a sua morada, onde ele se apresenta em plenitude, plenamente aos seus filhos, vai se apresentar para nós. Nós antes o vemos como espelho e enigma, um dia o veremos face a face, como ele é. Eu nem imagino que glória seja essa, irmãos. Não há nem como. Por isso que o João ficou meio virado aí, começou a falar bobagem aqui, que a rua de diamante, de ouro e não sei o quê, porque era tudo que ele achava que era de melhor na terra. Mas não tem nada disso. Grande gozo do céu é você estar face a face com o Senhor. E isso é tudo para nós. Aí eu fico pensando como esse carcereiro, que parecia um dia tão normal, né, para ele. Os presos estavam lá, tudo preso. Ele podia dormir, podia à vontade. De repente acontece alguma coisa. Dia especial, sobrenatural. E ele então tem a sua experiência com Deus. E hoje ele está, sabe aonde? Lá no céu. Lá no céu. Porque ele ouviu a palavra de forma direta. Quer ser salvo? Quer. Creia no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Se a sua família crê, vai também ser salva. E todos foram salvos porque creram em Jesus Cristo. Temos assim, portanto, para concluir, o anseio do Deus vivo naturalmente em nós, até descansar nos braços do Pai. Todos nós. Alguém já disse que nós temos um vazio na alma do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Nós já preenchemos quando aceitamos a Jesus. Mas aceitar Jesus, servir ao seu semelhante, cuidar das suas feridas, mudar de vida, pregar a palavra de Deus e ter a certeza de Jesus lhe receber lá no céu, é tudo que nós precisamos. Tem algo melhor que possa se comparar com isso? Eu não vejo. Por isso, meu irmão, valorize a sua experiência com Jesus. Dê mais tempo a Jesus, dê mais tempo à sua obra, dê mais tempo à sua causa. Venha com alegria se unir aos seus irmãos. Venha participar da escola bíblica, venha participar dos cultos de oração, se você puder. Venha participar dos cultos domingo à noite, não basta uma vez por mês vir, venha sempre, é bom você exercitar a sua salvação juntamente com seus irmãos. E se você, por acaso, se houver alguém aqui que não é crente ainda, que sente o desejo, ou então está afastado do Evangelho, e gostaria de se reconciliar com Deus, então, esse é o momento certo. Depois do culto, você pode falar comigo, conversar comigo, eu levo você no gabinete, oro por você, converso com você, qualquer coisa que você tenha, mas eu quero abençoar a sua vida, porque nada melhor do que crer no Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja louvado. Amém, irmãos? Amém. Uma comunicação a fazer? Quinta-feira, culto de oração, os irmãos estejam aqui para nós participarmos do nosso culto de oração, tá bom? Mais algum aviso? Alguma comunicação? Se não, vamos ficar em pé e vamos concluir. Acende a luz aí. Vamos ficar em pé agora e vamos concluir o nosso culto com a música e antes com a bênção apostólica, tá bom? E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Vamos louvar com alegria. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, Senhor.
onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação, da comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como é precioso meu irmão. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Amém.